Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós no último programa fizemos a introdução ao livro de 1 Crônicas no Velho Testamento. E nós estivemos a analisar um pouco as genealogias desse mesmo livro. Por um lado, chegamos assim ao capítulo 9 desse primeiro livro de Crônicas, pois ele, nos primeiros 8 capítulos, fala exatamente de várias personagens extremamente importantes para compreendermos a história de Israel e até diria mesmo a história universal. Aqui neste capítulo 9 desta primeiro livro de Crônicas, nós vamos encontrar também situações bastante interessantes. Vamos começar por ver o primeiro verso deste capítulo 9 deste primeiro livro de Crônicas. Certamente Deus tem algo para lhe falar a si que me está a escutar neste momento. Então toma atenção àquilo que Deus lhe quer dizer através dos textos da Palavra de Deus. Diz assim: todo Israel foi registado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio a Babilônia por causa da sua transgressão. Este capítulo 9 começa desta forma e nós notamos aqui que este livro, que nós vamos tentar estudar de uma forma bastante própria, vemos aqui estes factos de serem registados genealogias, serem registados uma certa sequência de famílias, podemos dizer assim. Eles são factos, por um lado, isolados da história do povo de Deus. Vamos encontrar estes factos assim para retirar deles lições. Depois aqui de ter apresentado as genealogias nestes primeiros 8 capítulos, nós vemos como estes textos vão falar acerca da vida do povo de Israel. Esta vida que o povo levou até chegar a este ponto de serem levados para o cativeiro na Babilônia. E aqui dá a razão pela qual o povo foi levado para o cativeiro. A razão pela qual o povo tinha sofrido essa invasão e pelo qual Deus permitiu que eles tivessem essa situação na sua história foi porque o povo tinha transgredido a palavra de Deus. Se tinha afastado daquilo que eram os princípios de Deus para a sua vida. E por isso mesmo, essa transgressão trouxe como consequência o Deus deixar o povo seguir o seu próprio rumo. Muitas vezes na nossa vida é assim. Quando nós nos afastamos das orientações de Deus, quando nós queremos fazer a nossa própria vontade, Deus é realmente um Deus tão bondoso que muitas vezes Ele permite que nós façamos aquilo que nos apetece. Mas ao mesmo tempo Deus é tão bondoso também que Ele permite que as consequências das nossas decisões também nos atinjam. E foi exatamente isso que aconteceu aqui com a nação de Israel. O povo tinha se afastado de Deus, o povo tinha feito a sua própria vontade, tinha adorado a outros ídolos, tinha dobrado os seus joelhos diante de imagens de escultura, e Deus disse: ok, façam então o vosso percurso, sigam a vossa vontade. Não vou mais proteger-vos, não vou mais cuidar de vocês, vou deixar com que vocês sigam o vosso próprio desejo. E foi exatamente isso que aconteceu à nação de Israel. E por isso mesmo o povo assim aprendeu que longe de Deus há consequências. E essas consequências muitas vezes são terríveis. Mas continuando a ler aqui no capítulo 9, o verso 2 deste livro de 1 Crônicas, diz assim: os primeiros habitantes que de novo vieram morar nas suas próprias possessões foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, filhos de Benjamim e os filhos de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém. Vemos aqui que aos primeiros habitantes da cidade de Jerusalém, então começam a regressar após 70 anos de cativeiro. Foram aqueles que de alguma forma estavam identificados com o serviço a Deus.
É muito interessante verificar este aspecto. Aqui vemos uma atitude extremamente positiva dos judeus depois de 70 anos de cativeiro. Parece que realmente eles aprenderam a lição de que o seu caminho de afastamento de Deus teve consequências terríveis. E por isso mesmo, as novas gerações e mesmo alguns daqueles que foram levados cativos aprenderam com os seus erros. Aprenderam que longe de Deus não há realmente satisfação, não há alegria. Por isso os primeiros a regressar foram pessoas ligadas ao templo, pessoas ligadas à adoração, pessoas que compreenderam que o que estava a acontecer na realidade com a sua história. Eu creio que muitas vezes precisaríamos de pessoas assim. Pessoas que conseguem ler nos atos da história, nas crises dos povos, nas dificuldades das sociedades, aquilo que realmente está por detrás delas. Aqui claramente entendemos que estas pessoas que regressaram primeiro foram aqueles que tinham uma maior compreensão sobre as razões pelas quais tinham sido levados cativos. Eles conseguiam ler nos atos da história as razões espirituais, as tais razões que não se conseguem muitas vezes ver à primeira análise, mas são as tais razões por detrás da história, por trás dos factos. E isso muitas vezes são razões de ordem espiritual. Situações que levam com que um povo se afaste de princípios de vida. Situações que levam com que um povo deixe de lado o espaço ético, o espaço moral, as coisas que realmente são estruturantes para uma sociedade. Quando nós não conseguimos fazer esta leitura, muitas vezes vivemos e repetimos os mesmos erros. E é triste verificar que muitas vezes as pessoas não conseguem aprender com a história. E às vezes acham que quando se olha para determinados impérios que ruíram, desmoronaram, e não conseguem ver razões pelas quais isso aconteceram ou atribuem esses factos a razões meramente, de técnicas ou de práticas, não percebendo, não conseguindo ler as razões de ordem ética, moral, de ordem espiritual por detrás destas situações, é realmente terrível. Porque dessa forma, quando não acontece isso, quando as pessoas não entendem as razões, então têm a tendência a repetir os mesmos erros. Quando, por exemplo, uma sociedade deixa de valorizar a família, quando uma sociedade deixa de valorizar a educação dos filhos, deixa de valorizar o casamento entre um homem e uma mulher, onde realmente o homem e a mulher se podem realizar, ser felizes e dessa forma criar uma sociedade com valores e princípios que vai fazer com que essa sociedade seja estável, tenha progresso, tenha uma perspectiva de futuro. Pois um pai e uma mãe, alguém que se preocupa com os seus filhos, quer-lhe preparar um futuro agradável. Infelizmente, quando estes valores são colocados de lado e se começa a promover valores que são claramente contrários à família, onde as pessoas deixam de ter como preocupação o bem-estar do seu cônjuge, deixam de ter como preocupação a educação dos seus filhos, quando são postos de lado esses valores. E simplesmente se começa a viver numa correria do prazer e do bem-estar, sem que se perceba que é necessário criar uma sociedade estável, alicerçada em princípios como honestidade, verdade, princípios que muitas vezes têm a ver também com sacrifício e esforço, dedicação e zelo. Quando deixamos de perceber isto, então realmente as sociedades começam a caminhar para o caos, começam a caminhar para o seu fim. E quando isso acontece, então desmorona uma sociedade. E era o que aconteceu aqui com a nação de Israel. Por isso mesmo, os primeiros habitantes a regressar eram aqueles que poderiam dar uma orientação, uma estabilidade, criar uma base de vivência ética e moral para a sociedade poder de novo desabrochar. É como quando se planta um jardim. É necessário, em primeiro lugar, ter boa terra. É necessário cuidar que essa terra tenha todos os fertilizantes necessários, tenha todos os ingredientes necessários para que se possa plantar nela um bom jardim. E quando não há um bom solo, quando não há uma boa base, então não pode haver um bom jardim, um bonito jardim com toda a variedade de flores. Assim é numa nação. Quando não há uma base ética, moral, quando não há uma base de valores, então essa sociedade pode até fazer alguns feitos engraçados e interessantes,
mas mais cedo ou mais tarde irá desmoronar, pois a sua base, como se costuma dizer no meio do povo, tem pés de barro. Então é necessário nós construirmos realmente a nossa própria sociedade, percebendo que não é desprezando a família, não é pondo de lado ou trazendo para a discussão questões que muitas vezes são contrárias até ao futuro das famílias, que vai trazer uma estabilidade à nossa nação. E isto não é um discurso meramente moralista. Creio sinceramente, pela análise que tenho feito em várias nações, que quando os povos deixam de ter como valor principal essa família que tem por base uma vivência espiritual, então essas nações estão condenadas a médio e a longo prazo. Por isso aqui o retorno à nação de Israel, à cidade de Jerusalém, aconteceu em primeiro lugar por aqueles que poderiam trazer à sociedade uma base estável. Mas o texto continua no verso 13 deste capítulo 9. Eu gostaria de dar um salto para aí e diz assim este versículo: como também os seus irmãos, cabeças de suas famílias, 1760 homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Vemos aqui que estes que são chamados então são pessoas que vêm para trabalhar no ministério da casa de Deus. Muitas vezes os cristãos também só aprendem, vamos dizer assim, quando sofrem, quando passam por dificuldades, quando podemos utilizar a expressão aqui do texto bíblico, quando passam por um período de cativeiro. Muitas vezes Deus procura corrigir os seus servos através das dificuldades, através dos problemas, através das situações de sofrimento. Alguém disse um dia que Deus nos sussurra, fala baixinho ao nosso ouvido pelo amor. Quando nós não ouvimos, então Deus fala-nos pela sua palavra. Quando nós não ouvimos ainda, Deus grita-nos pelo sofrimento. E foi exatamente aquilo que Deus fez com a nação de Israel. Deus chamou a nação de Israel à atenção através desta situação que eles viveram. E não sei se você sabe, mas se você não é muito diferente de mim, provavelmente você clama mais a Deus, lembra-se de Deus quando está a padecer uma necessidade. Eu, quando vivo um período difícil na minha vida, muitas vezes então é quando eu me dedico mais à oração, dedico mais a buscar a Deus, dedico mais a ler a palavra para poder entender o que está a acontecer na minha vida. Eu não sei se consigo, acontece o mesmo, mas comigo acontece assim, e o próprio povo costuma dizer exatamente isso, que nós só nos lembramos de Deus quando surgem as dificuldades, quando surgem realmente as situações de aperto. O verso 19 diz assim: Salom, filho de Coré, filho de Abizaf, filho de Corá, e os seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. Os seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Fineias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo e o Senhor era com ele. Em todo este texto aqui vemos o cuidado que Deus tem em mostrar exatamente estas pessoas para a obra do ministério, para a obra de serviço. E eles eram pessoas consagradas, pessoas dedicadas, pessoas que realmente estavam atentas àquilo que era necessário ser feito na casa de Deus, este ministério sagrado. Isto agradava de alguma forma a Deus, eles estavam a dar prioridade àquilo que era realmente importante. O povo então aparecia diante de Deus com, digamos, uma só pessoa para adorar a Deus, como um só povo para adorar a Deus. E havia então estas pessoas já que estavam prontas para servir a Deus, seja através de tomar conta das portas, dos porteiros, seja através daqueles que serviam no próprio templo. Esta era a prioridade. Mas o texto ainda continua a dizer: porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas, e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada, e tinham o dever de abrir todas as manhãs. Aqui está descrito o trabalho que estas pessoas tinham. Eram realmente porteiros, seguranças, ao mesmo tempo eram tesoureiros e eram pessoas que administravam os bens da casa de Deus. Eles tinham estas responsabilidades, eram por um lado seguranças, por outro lado porteiros,
tinham esta responsabilidade de cuidar do templo ou do tabernáculo, melhor dizendo, e eles estavam ali cada manhã para abrir as portas e cuidar realmente que não houvesse distúrbios, não houvesse vandalismo, não houvesse saque àquilo que era a obra de Deus, o serviço a Deus. Isto realmente manifesta o cuidado que o povo começava a ter com as coisas de Deus. Eu creio sinceramente que necessitamos de ter pessoas hoje que vigiam desta mesma forma, que têm o cuidado por vigiar. Agora hoje não temos talvez necessidade de ter pessoas à porta, seguranças nos templos, mas ao mesmo tempo têm o cuidado de vigiar, aí sim, as entradas da nossa alma, as entradas da nossa vida espiritual. Eu creio que este é algo que sem grande esforço nós podemos tirar deste texto. Muitas vezes nós esquecemos-nos de colocar à entrada do nosso coração, da nossa alma, porteiros, pessoas que vigiam por aquilo que entra e aquilo que sai na nossa alma. Hoje temos fácil acesso a milhões de informações, seja através da internet, seja através da rádio, seja através da televisão. Entra pela nossa alma, somos bombardeados diariamente com milhões de informações. E se nós não tivermos bons porteiros, e eu quero traduzir isto, se nós não tivermos cuidado com aquilo que entra pelos nossos olhos, como diz o povo, os olhos são as janelas da alma. Se nós não tivermos esse cuidado de colocar vigias na entrada da nossa alma, não tivermos cuidado em selecionar aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, certamente vamos começar a ficar extremamente poluídos. E eu quero lhe dar um exemplo para você talvez perceber um pouco melhor o que eu estou a dizer. Não sei se consigo, aconteceu ainda hoje mesmo, se calhar esteve a jantar e a ver um programa na televisão ou telejornal. E se calhar está a ver muita desgraça acontecer à sua volta. A minha pergunta é, você ficou sensibilizado com o que viu? Ou simplesmente ignorou, apesar de estar a receber notícias de muita desgraça no mundo? Isto só para dizer um exemplo de que muitas vezes somos tão influenciados por aquilo que vemos que já não nos sensibilizamos com a desgraça que ocorre ao nosso redor. Então necessitamos de vigiar, ter porteiros que realmente estão à volta da nossa alma. Nós próprios nos policiamos para não receber qualquer tipo de informação sem ter o cuidado de analisar bem o que estamos a ver ou ouvir, aquilo que realmente está a entrar no templo de Deus, podemos usar esta expressão assim. O verso 28 ainda diz: alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre dos levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha encargo que se fazia em sertãs. Outros dos seus irmãos, os filhos de coratitas, tinham encargo de preparar os pães da propiciação para todos os sábados. Mais uma vez aqui vê-se detalhadamente aquilo que era prioridade para a nação de Israel agora. A prioridade era realmente restaurar o povo a nível espiritual. Mas o texto bíblico continua a dizer: quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmaras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu ministério. Vemos aqui de uma forma muito interessante. Aqui fala dos primeiros músicos profissionais. E eu quero dizer que este era um ministério extremamente importante, tanto que eles eram dedicados exclusivamente a esta tarefa. E daqui para todos os músicos profissionais e para o Simon que nos está a ouvir, então continuem nessa vossa chamada, nessa vosso empenho de servir a Deus nesta área, de louvar a Deus através da música. O verso 34 diz: estes foram cabeças das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e habitavam em Jerusalém. Naquela altura os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos em Gibeá. Vemos que apesar do povo estar-se a preparar, continuava a haver falhas tremendas na vida do povo, tanto que Deus estava a querer organizar o povo, mas mesmo assim eles não estavam com a fé alicerçada suficientemente em Deus para ficar firmes
nos seus postos. E às primeiras batalhas, às primeiras tensões, o que é que o povo fez? Fugiu. Saiu do seu posto. Abandonou aquilo que estava a fazer. E isto é realmente triste. Talvez muitos cristãos são assim. Começam a sua caminhada com Deus, começam a viver o seu ministério, têm até uma coisa muito importante a realizar, mas assim que chega aos primeiros combates, assim que chega às primeiras guerras, as primeiras tensões, a tentativa é: vamos fugir daqui. Não está a dar, não vale a pena perseverar. E foi exatamente o que aconteceu à nação de Israel. Ainda não tinha bem presente na sua mente que quem os salvava, quem cuidava deles, era realmente o próprio Deus. E não tendo esta perspectiva, não percebendo que era Deus que cuidava deles, então realmente aconteceu que o povo fugiu, desapareceu, abandonou os seus postos. O capítulo 10 deste primeiro livro de Crônicas agora vai falar acerca da vida de Saul e dos seus filhos. E vai retomar a história nesse período, dizendo então o que aconteceu à nação de Israel. Os filisteus perseguiram Saul, mataram os seus filhos, pois Saul se tinha afastado dos caminhos de Deus. Mais uma vez aqui se repete esta ideia de que quando os filhos de Deus seguem o seu caminho, abandonam a Deus, então têm como consequência, no fundo, as consequências das suas próprias escolhas. Têm como consequência sofrer aquilo que eles preferiram seguir. E foi exatamente aquilo que aconteceu com Saul e com os seus filhos. E aqui podemos ver que quando um homem toma determinadas decisões, e no caso de Saul chegou ao ponto de abandonar Deus, consultar bruxaria, feitiçaria, para poder, enfim, tentar encontrar uma outra solução, mas isso trouxe consequências não só para Saul, como também para todo o povo. E diz o texto bíblico, por exemplo, aqui no verso 8 do capítulo 10, sucedeu, pois, que vindo os filisteus no outro dia e despojaram os mortos e acharam Saul e os seus filhos caídos no monte de Gilboa. Vemos aqui as consequências terríveis dos atos de Saul. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.